Olá, boa noite. Eleição 2014. Nesta semana, o Conexão RS está recebendo os pré-candidatos ao governo do estado e ao Senado. Ao vivo, durante 1 hora, a gente conversa sobre política, economia e as propostas de cada um. Hoje está conosco o pré-candidato do PMDB ao governo gaúcho, José Ivo Sartori. José Ivo Sartori é graduado em Filosofia e tem 66 anos. Foi vereador e prefeito em Caxias do Sul, também foi deputado estadual, federal e secretário do governo Pedro Simon. É casado e tem 2 filhos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Perdigão. Bom, também estão conosco aqui no Conexão RS o repórter do Portal Sul 21, Samir Oliveira, e o jornalista do Portal Terra, Daniel Fávero. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Conexão. Sejam bem-vindos. Este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Terra, por quem você pode acompanhar, então, em todo o país, além aqui da região de cobertura da Ubra TV. Perdigão. Você também pode fazer sua pergunta para o pré-candidato pelo facebook.com/Ubra TV Cultura ou pelo telefone 3477-9105 que aparece aí na sua televisão. Começamos, então, a rodada de perguntas aqui para o pré-candidato. Pré-candidato, nas eleições aí de Ieda Crucius e de Germano Rigoto, quando os dois venceram, eles ambos apareciam como a terceira via. Neste momento, o senhor então surge como a terceira via. Há espaço em uma pré-candidatura que já parece começar bem polarizada aí com Ana Amélia do PP e Tarso Genro do PT, já bem polarizada, há espaço para uma terceira via? Eu acho que sempre há espaço. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos vocês. Boa noite. O Guilherme, o Samir e o Daniel Fávero, já é mais conhecido. Tá certo. E o Perdigão, que por favor não apareça na minha região com esse nome, que o pessoal vai sair caçando. Não tem problema. Mas acho que há espaço, sim, tem muita tranquilidade. A disputa política ela é necessária, porque ela engrandece a cidadania, a postura e as convicções das pessoas. Nós aceitamos esse desafio pela razão muito simples de que é uma contribuição também à vida política. Embora eu tenha consciência pessoal de que a maioria dos cidadãos e das cidadãs, elas hoje estão muito desconfiadas, descrentes, não acreditam muito que a política possa mudar a sua vida e a vida das pessoas e da nossa gente, dos gaúchos e das gaúchas também. Então imagine que esse é um desencanto que ele precisa ser superado através do envolvimento, da construção de possibilidades. E eu acredito muito na força do PMDB e dos nossos aliados, que são o PSB, o PSD e o PPS, mais os partidos que estão junto com o PSD, que é o PHS, o PT do B, o PSL e o PSDC. Para que o senhor possa chegar no segundo turno, a sua campanha vai ter que ter um alvo, né? Ou Tarso ou Ana Amélia teria que sair da disputa. A sua campanha já definiu quem seria o alvo? Não, nós não temos alvo nenhum. O nosso alvo é o Rio Grande do Sul, que nós o queremos melhor, mais protagonista no concerto de todas as referências estaduais, no caso os estados brasileiros, dentro da nação brasileira, e do governo do estado do Rio Grande do Sul ser um protagonista de criar justamente as condições da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Eu acho que essa é a primeira coisa. Nós não vamos aqui desqualificar ninguém e nem trabalhar para que se coloque numa posição ou outra de ver quem fez, quem deixou de fazer ou quem não deixou de fazer. Nosso caminho é a construção de um programa de governo que ele realmente envolva a sociedade, da qual a sociedade se sinta também comprometida e compromissada com as mudanças que eu tenho ouvido, porque já andei por quase todo o Rio Grande do Sul, tenho convivido com todos e acho que o PMDB ainda tem um papel a cumprir no governo do estado do Rio Grande do Sul. E evidentemente que vai ter uma crítica aqui, uma crítica acolá, um problema daqui, uma situação diferenciada, uma postura diferente de um candidato do outro. Isso não faz mal ao processo democrático. Afinal, a discussão e o debate devem elevar a postura de todos nós. E eu espero que a campanha ela tenha um alto nível
e ela leve em consideração principalmente que nós devemos sair do processo eleitoral, todo mundo pronto para trabalhar de forma unida, num mínimo de pacto para a recuperação da grandeza do Rio Grande e de que o governo possa realmente fazer as modificações que são necessárias. Pré-candidato, o PMDB tem a vaga de vice-presidente no governo PT. Aqui no Rio Grande do Sul, essa é uma aproximação que sempre gerou discordâncias, né? Por que o senhor decidiu apoiar o Eduardo Campos em nível nacional? Na verdade, não fui eu. Foi a pré-convenção do PMDB, com a postura que a gente apresentou e aonde nós levamos mais de 72% da pré-convenção do PMDB, que nos escolheu como candidato e já estava clara a nossa postura e a nossa linha. E posso já dizer que a Convenção Nacional colocou entre o sim e o não da composição existente nacionalmente hoje. Ela conquistou 58% da posição dos convencionais nacionais do PMDB. 42% contrário, sem contar os votos nulos e os votos brancos, porque há mais de 10 estados que também têm uma posição como o PMDB tem no Rio Grande do Sul. Certo. E digo mais, são mais de 10 estados que têm essa posição, então fica muito claro de que não vai haver nenhuma interferência do Diretório Nacional e das candidaturas majoritárias do PMDB nacionalmente em relação à postura que o PMDB do Rio Grande do Sul sempre teve verticalmente. A sua opinião pessoal qual é? O senhor é a favor ou contrário? Senhor? A minha posição é de que nós tínhamos que ter uma posição independente e foi por isso que nós, na pré-convenção do PMDB, ficamos com esta postura, com essa posição, com essa linha. Depois da pré-convenção, deixei de falar sobre isso. Primeira vez que eu estou falando, porque não adianta remover aqui. O PMDB tinha decidido já pelo presidente Edson Brum, deputado, e pela executiva do partido, que o nosso foco era a disputa no Rio Grande do Sul e mudar as ações do governo e criar condições de tornar mais presente, mais facilidade, melhores serviços públicos e atender às necessidades da população do Rio Grande do Sul. Pré-candidato, essa aliança nacional entre PT e PMDB já existe aí desde o governo Lula, né? E aqui no estado, justamente a maior polarização historicamente é entre PMDB e PT, né? O PSDB não é um partido muito forte aqui, a não ser a vitória da ex-governadora Ieda, enfim. Qual a sua avaliação dessa aliança nacional? Esse indicativo da convenção do PMDB nacional, ele indica que essa aliança ela já está se esgotando? Qual a sua avaliação dessa aliança? Essa é uma questão que tem que ser avaliada mais profundamente, dependerá evidentemente das eleições e do próprio movimento interno do PMDB e da relação do governo atual com o PMDB que faz parte dessa composição. Eu devo dizer que nós nada mais fizemos do que cumprir o que disse o governador Tarso num dos primeiros momentos, no início do seu governo, que ele iria conversar com todos, menos com o PMDB. Então nós estamos cumprindo aquilo que ele solicitou. Mas no caso de uma visita de Dilma Rousseff durante a campanha aqui, o senhor subiria num palanque com ela? Evidentemente que eu não posso fazer isso, seria incoerência da minha parte, porque a minha postura, a minha linha, a minha convicção sempre foi no sentido, não é a questão da Dilma, eu não tenho nada contra a presidenta Dilma, mas na verdade nós temos a nossa posição, que é a posição do PMDB do Rio Grande do Sul. Já tem participação, então, pelo telefone 3477-9105, Fernando Perdigão. Bom, eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz do governo Dilma Rousseff. Eu acho que é um governo que tem lá suas dificuldades, teve seus problemas, teve seus grandes acertos, e o que nós queremos fazer no Rio Grande do Sul é de que nós, pela experiência que eu pessoalmente tive como prefeito de Caxias do Sul, nunca me faltou ajuda e colaboração, porque nós tínhamos projetos. E ao termos projetos, conquistamos, evidentemente, os financiamentos que o governo federal dispunha para nós. Quanto ao Rio Grande do Sul, eu devo dizer que nós estamos aí, nós não podemos nos atirar numa situação de dizer, olha, vamos governar aqui ou vamos governar lá, vamos ficar com o PT ou não vamos ficar com o PT. Nossa posição é clara, a nossa disposição é de governar o Rio Grande do Sul para melhorar a vida da nossa gente.
Quero dar um salve só, Guilherme, porque a pergunta foi feita pela Fátima Conceição, a produção agora me passou, do bairro Sarandi, e você pode fazer sua participação pelo 3477-9105. Daniel. Sartori, como lidar, então, apesar dessa separação entre PT e PMDB aqui no Rio Grande do Sul, como lidar, por exemplo, com a questão da dívida do Estado? Já que, aparentemente, isso é uma questão que precisa de apoio do Legislativo, né? Tem que ter uma mobilização nesse sentido, sem estar totalmente aliado com o governo federal, que é quem fecha toda essa negociação para aprovação desses projetos, e, enfim. Como lidar com essa questão da dívida, já que é um dos problemas mais sérios, se não o mais sério que o Rio Grande do Sul enfrenta, né? E principalmente quem vai governar às vezes, pode ficar engessado em virtude disso aí. Como o senhor lidaria com essa questão? Olha, em primeiro lugar, eu posso dar a minha experiência particular novamente. Não é? Quando nós fomos buscar recursos federais, nós tínhamos projetos, tanto para a área do lixo, para a água, para o saneamento básico, para todas as outras, também para a área social, embora fossem já algumas questões feitas e realizadas porque elas eram fixadas já pela própria postura do governo federal de há muito tempo, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha relações indexadas já. E eu devo dizer que essas questões, elas são menores. Eu acho que o que é superior nesta hora é o relacionamento de uma entidade federativa com outra. Da mesma forma que partidariamente existe a legislação eleitoral que diz que cada estado pode, dentro do processo federativo, ter a sua opção. Eu acho que nós não cometemos nenhuma atrocidade política, mas há um respeito que deve continuar existindo entre todos os governantes, seja o governo federal, o governo estadual, e o próprio governante estadual tem que se relacionar bem com os municípios, sejam eles do seu partido, aliados ou não. Bom, para candidato... É o mínimo de sensibilidade, de postura e de saber como enfrentar essas situações. Como é que o senhor acha que o eleitor, nessa questão da aliança, né, por exemplo, o PMDB em nível federal se junta com o PT e aqui com o PSB, como é que o senhor acha que o eleitor fica? Aqui no Rio Grande do Sul, o eleitor do PMDB, ele é bem definido e ele entende isso ou não? Daqui a pouco pode ter alguma dúvida? Como é que o eleitor fica nessa situação? Eu tenho convicção que o resultado eleitoral vai nos dar razão dessa postura, dessa linha e dessa conduta que o PMDB do Rio Grande do Sul tem, e junto com os seus aliados, acho que vai mostrar isso com muita clareza, porque vai fazer um diferencial de não engajamento imediato, mas sim de colaborar e participar na discussão e no debate dos grandes temas do Rio Grande do Sul. Para a gente passar para um outro ponto, para candidato... Mas isso, só o resultado eleitoral que vai dizer. Agora é muita especulação, muita conversa, muita interpretação, todo mundo sabe interpretar, mas na verdade eu acredito que lá adiante, quando entrar realmente parte de televisão, de rádio, de jornal, de comunicação e das mídias sociais. As propagandas mais claras. As propostas. Não, porque até não acredito que todos tenham um programa já concluído. Sim. Tem muita coisa para ser discutida com todos os setores da sociedade. Não pode ser o programa do Sartori. Não pode ser o plano de governo do PMDB apenas. Nós temos uma coligação, mas existe uma sociedade organizada que ela também tem que ser ouvida para opinar, porque senão amanhã ou depois ela não vai estar junto nas modificações e nas transformações que você quer realizar. Certo. Tem que ter muita empatia, tem que ter bom relacionamento e tem que ter uma convivência que possa resultar em mudança e em transformações que a sociedade está a exigir. Caxias do Sul, assim como Passo Fundo, Pelotas e outras cidades do Rio Grande do Sul adotaram a coleta seletiva de lixo. A gente sabe que os municípios, principalmente os municípios pequenos, eles têm muitos problemas com o destino final do lixo, já que os aterros sanitários são muito caros. Há condições do Estado intervir nisso e tentar criar alguns programas no sentido de fazer consórcios de municípios? O que o senhor acha dessa questão do lixo?
Eu acho que essa é uma ideia que ela já vem sendo trabalhada em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, e os consórcios são uma maneira e são uma forma que realmente vai ajudar. A nossa experiência de Caxias do Sul nos indica de que o investimento no lixo foi muito pesado, grande, forte. Nós construímos um novo aterro sanitário que, com todas as condições técnicas e tecnológicas, e com a capacidade e com a coletividade ajudando, porque ela já vinha sendo preparada há mais de 20 anos, já tem mais de 20 anos que tem coleta seletiva em Caxias, não me lembro bem se é 25, um pouco mais, até quase 30 anos. E hoje a gente sabe que é um dos melhores índices de coleta seletiva de lixo. E nós introduzimos lá, foi o primeiro município do país que teve coleta mecanizada do lixo orgânico. E também o semi-mecanizado do lixo seletivo. E até não fomos nós que criamos isso, foi nas administrações anteriores, e a gente tem que respeitar e dar continuidade ao que os outros fizeram, com os chamados recicladoras, as chamadas recicladoras, aonde você dá a oportunidade para 300, 400 famílias ou mais participar do processo de ter o seu ganho real, o seu salário de forma cooperativada, dividindo entre eles. E isso também ajuda a saúde e ajuda o equilíbrio do meio ambiente, aquilo que você... E claro que você tem que ter outras tarefas ao lado delas, mas me preocupa muito o que existe hoje de descarte do lixo, que muitos municípios têm, que não conseguem alcançar, porque amanhã ou depois, aonde está sendo depositado o lixo hoje, amanhã ele pode ter dificuldade por falta de licença ambiental e dificuldades para prosperar estas situações. Temos que encontrar alternativas. E o Estado tem que ser sensível, o governo tem que ser sensível de ajudar os municípios pequenos para que eles passem imediatamente nesse trabalho. Não só para isso, mas tem que ajudar os municípios a também cuidarem das suas águas e cuidarem também do saneamento rural, sim, também nos pequenos municípios, que é onde vai acontecer toda essa situação. Foi por isso que em Caxias nós escolhemos como prioridade fundamental água, lixo e esgoto como fonte de melhor saúde, inclusive para a população. Samir. Pré-candidato, uma questão importante hoje no Estado é o piso do magistério, né? É uma lei federal, na campanha de 2010 o atual governador acabou dizendo que ia pagar, e a realidade é que hoje essa lei, tal qual ela está escrita, não é cumprida. Como é que o senhor vê esse debate? A lei, é possível cumprir a lei como ela existe hoje? Qual a sua posição sobre esse tema aí do piso? Nós sabemos que essa lei foi criada. E ela, inclusive, foi apresentada e ela existe, e com certeza lei é para ser cumprida. E quando ela deve ser cumprida, ela também tem que se saber em que condições e como ela vai poder ser paga. É uma pena que isso tenha sido feito em outra época, e por isso que às vezes em política a gente não deve prometer aquilo que não consegue cumprir. É por isso que a população às vezes está frustrada, ela não acredita às vezes nasquelas propostas fantasmagóricas. Mas o senhor acha que hoje não há condições de se colocar o piso, então, como básico do plano de carreira? Eu acho que o governador, se tivesse condições, já teria pago. Aliás, eu queria me reportar à questão anterior, da questão que o Fávero levantou da dívida do Estado, a renegociação das dívidas. Isso tem que ser para todo o país e para todos os estados brasileiros. Eu sei que o problema estava com a cidade de São Paulo, principalmente. O estado do Rio Grande do Sul, ele teria uma oportunidade de o quê? De apenas ser um momento de ter um pouco de folga para poder fazer mais investimento. Mas eu, no meu modo de entender, se não equilibrar as finanças, não cuidar do cofre, e se não garantir isso, aí a dívida será apenas um paliativo. Mas quais seriam as soluções, então, para que a lei do piso pudesse ser cumprida? Ninguém pode gastar o que não arrecada. E não se gasta mais do que se arrecada. Um bom governante, um gestor, ele tem que saber que, em primeiro lugar, ele tem que fazer o equilíbrio das suas contas. Nós, por exemplo, em Caxias do Sul, hoje,
não, o município de Caxias não tem mais Secretaria da Fazenda. Acho que tem outros municípios que devem ter isso. Hoje nós temos lá a Secretaria da Receita e a Secretaria de Gestão e Finanças, porque permite controlar, permite planejar e ter clareza sobre a situação das finanças do município. Por falar nisso, mas se não, mas aqui para completar para todos vocês, se não fizer esse controle, nós não teremos capacidade de investimento, porque se você rolar a dívida, você empurra ela para frente, mas amanhã você está com o problema de novo. É preciso garantir condições e formas de que você tenha hoje e amanhã. Vai ter sacrifício pela frente, mas não existe mudança ou transformação que não tenha algum tipo de dor. Bom, mas então, antes só para a gente poder, porque está bem no assunto, se por acaso houver algum tipo de mudança no plano de carreira dos professores, eles vão discutir ou vão protestar. Claro que o senhor em nenhum momento disse isso aqui, eu estou colocando, né, para que de repente se possa implantar o piso. Bom, como é que o senhor está preparado para lidar com o CEPERS, para dialogar com o CEPERS? Olha, eu acho que até o CEPERS também está cansado dessa caminhada. Os professores todos têm essa dificuldade. Vocês são muito jovens ainda, né? Eu sou mais antigo que vocês. Um dos primeiros grandes movimentos dos professores aconteceu em 1979, que eu tive a oportunidade de acompanhar, e de lá até aqui você não viu muitas mudanças ou muitas transformações. O salário é importante para o professor. A valorização dele naquilo que ele ganha para prestar uma boa educação, ela é importante, mas você precisa de prédio, você precisa de organização, de estrutura, você precisa também valorizar o professor pelo gesto que ele tem de ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. E às vezes a gente não referencia esse valor profissional que tem. E nós temos índices ou momentos que a gente percebe sempre a diminuição do papel da educação no contexto da vida econômica, social e política do Rio Grande do Sul. E é isso que precisa ser recuperado. E não será recuperado apenas pelo governante, se não tiver uma boa pactuação entre os professores e o governo e com a própria sociedade para sabermos que tipo de educação que nós queremos para o nosso futuro e para o bem do Rio Grande. Antes de passar a palavra para o Daniel, só tem uma perguntinha do telespectador. Tem uma pergunta aqui do 34779105, feita pelo José Paim da Silva, aqui do centro de Canoas. Ele pergunta a sua avaliação sobre a criação da EGR, tá, que o Tarso criou para administrar os pedágios, e eu já emendo a pergunta, o senhor manteria a EGR? Olha, esta é uma avaliação que precisa ser feita, ninguém vai de um relance assim, dar uma postura, dar uma linha e dar um momento. Isso é uma questão que vem sendo discutida. O próprio governo do estado, acho, ainda nem tem clareza sobre a situação da empresa que ele mesmo criou. O que a gente nota é dificuldades existentes nas rodovias, mesmo com a empresa funcionando. E isso é uma discussão e um debate. Ninguém está aqui para mudar ou alterar o procedimento, porque era um governo que estava ali, você assume de outro lado, não serve mais. Não, tem que avaliar muito bem, analisar bem e ver qual é o conteúdo que pode se gerar. Agora, se é para ser uma empresa, ela tem que funcionar, ela tem que estar permanentemente presente no processo. O que eu enxergo é que descarregou as ambulâncias. Tá bom, acabou o hospedagem, mas atribuiu aos municípios a responsabilidade das ambulâncias, não tem mais o atendimento que tinha. São situações assim. Eu acho que quanto à empresa, ela foi aprovada, ela é lei, ela foi estabelecida, vai caber muito estudo e uma avaliação muito profunda, que eu acho que no momento ainda nenhum gaúcho tem uma análise profunda e séria e responsável sobre esta empresa que está administrando as rodovias que anteriormente eram pedagiadas. Uma coisa que pode cair no colo do próximo governante é a questão do passivo, que as antigas concessionárias julgam ter depois que o ex-governador Olívio Dutra não deu os aumentos que foram solicitados. O senhor
Como é que o senhor lida com isso? Assim, isso vai ter que ser administrado. Da mesma forma que eu falei anteriormente, seria da minha parte uma irresponsabilidade querer fazer uma blague aqui para ser simpático a esta postura ou aquela outra posição. É preciso ter muita cautela, muita serenidade e muita responsabilidade política e fazer uma avaliação profunda do que existe hoje e o que poderá vir pela frente. Mas em relação ao modelo implementado pelo ex-governador Antônio Brito, né, de pedágios, que estava em vigor até o momento, o senhor acha que ele deu certo, ele foi um bom modelo ou ele teve seus defeitos também, candidato? Acredito eu que algumas mudanças nacionais em relação a isso já mostraram que é possível manter pedágios mais baratos. O próprio governo federal, através das concessões que fez, ele já estabeleceu uma abertura e uma possibilidade. O problema é você conectar com a sociedade e saber se a sociedade topa, deseja, aceita de que uma concessão possa ser feita por um longo tempo, como foi feito pelo governo federal, mais recentemente nas rodovias federais pedagiadas. Há espaço? Eu acho que há espaço para entendimento, para negociação, para o diálogo, para que a gente tenha rodovias que possam facilitar o transporte das mercadorias, bem como a tranquilidade de não ser apertado ali por um buraco aqui, um buraco lá e uma deficiência em todas as pistas. De que forma o senhor, uma vez no governo, avaliaria, dialogaria com a população, sociedade em geral, por exemplo, o tempo da concessão dessas concessionárias para a rodovia, por exemplo? Eu acho que construindo uma maneira, hoje existem formas de consulta estabelecidos por vários governos. São os COREDs, são as universidades, são a consulta popular. Existem outros mecanismos que poderão ser criados ainda para interpretar o real anseio da sociedade, mas tem que ter da parte da sociedade também uma certa convivência para que tu possa implementar. Porque se tu fizer alguma coisa contra toda a sociedade, evidentemente ela não vai ter futuro, ela não prospera e nem vai melhorar. O que é certo que é preciso encontrar maneiras e formas para oferecer um serviço de qualidade e que o serviço seja bem feito e que haja a manutenção específica da onde aqueles que transitam possam ter a tranquilidade e a segurança que é para todos, sejam eles transportadores ou sejam eles aqueles que necessitam das vias como transporte, seja ele coletivo, seja ele privado. No próximo bloco a gente continua conversando com o pré-candidato do PMDB ao governo do estado, José Ivo Sartori. Conexão RS faz esta semana uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado e ao Senado. Este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Terra e nós contamos com a participação hoje do pré-candidato do PMDB, José Ivo Sartori, e também dos jornalistas do Portal Terra, Daniel Fávero, e do Portal Sul 21, Samir Oliveira. Bom, a gente começa esse bloco falando de manifestações, pré-candidato. Em 2013, nós vimos que a população foi às ruas a partir do aumento da passagem de ônibus que nós tivemos aqui em Porto Alegre. E a partir daí surgiram outros vários descontentamentos. No caso da questão da segurança nessas manifestações, qual seria a sua política de segurança durante essas manifestações? Olha, eu queria fazer primeiro uma interpretação da maneira e da forma que se estabeleceram estas manifestações. Porque a medida mais simpática que tem, você diz que democraticamente todo mundo pode se manifestar do jeito que acha melhor, certo? Eu devo dizer que as primeiras manifestações de junho do ano passado, elas não tinham, na verdade, uma motivação fixa e muito menos organizada, estruturada. Porque se você tem um movimento organizado, você sabe com quem negociar. Sabe com quem conversar e com quem, evidentemente, fazer essa caminhada. Não se pode, evidentemente, permitir que a presença que destrua patrimônio, seja ele público ou privado, ou crie condições totalmente adversas,
elas não podem ser aceitas e a gente não pode ser tolerante com isso. Isso não significa que as medidas que o Estado tem, que o governo tem, o Estado, vamos dizer, o poder público tem, de controlar ou de evitar distúrbios ou de evitar violência, ela tem que ser superada quando tu tem foco. E os movimentos, muitas vezes, eles não, no início não têm foco, mas depois eles ganharam adesão. Ganharam, inclusive, as manifestações. Mas isso permitiu que, eu acho que para tirar a legitimidade do movimento, alguns setores achavam que, através da violência, eles também podiam mudar a sociedade ou buscar o atendimento das suas reivindicações. Eu acho que isso que é pernicioso. Isso não é correto, eu não posso concordar com isso. E acho que o Estado, eu vi muitas ações de muitos estados que eles apenas visualizavam o processo, procuravam se manter à margem, e na medida em que as coisas desandavam, daí sim, então entravam para modificar. Eu vivi outras situações no estado do Rio Grande do Sul, que não eram de violência, mas isso me preocupa hoje, porque ele vai para uma coisa muito mais ampla. Eu penso que participo da vida político-partidária e na vida pública há 36 anos. Tive 36 anos de vida ininterrupta de mandatos. Nunca fiquei um dia sem mandato em 36 anos. Então eu posso dizer que eu nunca vi uma violência tão atroz como hoje. E esses dias estava lendo uma entrevista. Parece que nós perdemos a legitimidade institucional. E isso é um perigo para a sociedade. Não é apenas o Brasil, eu estou falando até internacionalmente. Sim. Então, de repente, nem o governante consegue ter a possibilidade de, pelo menos, dar cautela e segurar, dar condições de que esta segurança realmente dê tranquilidade para a população. Por outro lado, nem o próprio Poder Judiciário, às vezes, tem condições de conter aquilo que é dos grupos, gente fazendo justiça por conta própria. Todas essas situações são anômalas e eu vejo que realmente há, de certa forma, um forte caminho de que nessa questão da segurança vai se perdendo a legitimidade institucional dos diversos poderes, inclusive das manifestações. Vejam bem, às vezes tem questões aqui, eu vou dar um exemplo bem prático que ocorre hoje, nos dias de hoje. Alguém que quer fazer a manifestação para aproveitar o momento e a ocasião. E isso, na minha época, se chamaria de oportunismo. E eu pensava que o oportunismo era só de quem fazia política. De repente você vê que um sindicato faz o acordo de uma negociação e, ao fazer o acordo, um grupo dos mesmos funcionários do mesmo sindicato se rebela, uma minoria, e consegue fazer aquilo que foi destruir aquilo que foi acordado, e aparece a violência. Eu acho isso que que a gente vê hoje, governo, num governo democrático, ele deveria ser isso que eu acho que deve ser a nossa postura, de justamente dar segurança e tranquilidade para a maioria da população. Mas o direito de manifestação, desde que ele seja legítimo, porque eu vejo da seguinte maneira: todo mundo conhece minha postura, minha linha e minhas convicções. Eu sou daqueles que pensa que quando tu erra o pulo, tu perde os argumentos. E um movimento, por mais justo que ele seja, quando ele não se enquadra dentro daquilo que é real, ele perde a justificativa do movimento. Nessa questão das manifestações, uma das críticas é a Copa do Mundo, né? Elas ocorreram durante a Copa das Confederações e agora também se critica, setores do movimento social criticam bastante a forma como a Copa do Mundo está sendo realizada no país. Qual a sua opinião a esse respeito? Eu acho que houve, na verdade, muitos investimentos equivocados, errados, especialmente quando públicos, não é? Mas quando você vê que você tem uma oportunidade de uma Copa, ela é importante para o país, ela é importante para a nação brasileira. Todo mundo desejava a Copa no país. Se teve um investimento equivocado, não significa que nós tenhamos que ser contra tudo. Imaginem você ter uma situação
em que isso pode ser entendido como uma coisa que alguém quer fazer contra este, contra aquele ou contra outro. Não, vai atacar todo mundo, vai atacar toda a sociedade brasileira, o país, a nação, que queria se apresentar para o mundo de uma forma diferente. Nós temos gente que vem para cá e essas pessoas tinham que ser respeitadas. O direito ao movimento, a discordar, todo mundo tem o direito de discordar e não acreditar, mas tem que ter cabeça no lugar, seriedade e responsabilidade, inclusive, para fazer os movimentos sem oportunismo. O senhor acha que a política está desacreditada? Mas eu quero emendar junto com uma pergunta do Douglas Machado, do bairro Anchieta de Porto Alegre, que ligou no 34779105. Aliás, nós estamos recebendo muitas perguntas. A produção está fazendo um filtro e selecionando algumas perguntas para que a gente possa fazer aqui. Então, se a sua pergunta não foi feita, a gente já agradece. Bom, a pergunta do Douglas é o que pode ser feito, na sua ideia, né? O que pode ser feito... Ele pergunta sobre cursos gratuitos, né, cursos de capacitação gratuitos, mais baratos de informática, que fomentem e outros cursos, enfim, fomentem as pessoas de vulnerabilidade. Olha, existem maneiras e formas. Assim como a gente defende no Bolsa Família, nós lidamos com isso, os municípios lidam. É preciso deixar que as pessoas tenham oportunidade, inclusive, de ter formação e preparo para sair desse processo que recebem e terem condições de se sustentar e dirigir a sua própria vida, porque não pode ficar permanentemente com esta situação de simplesmente receber uma dádiva e melhorando a sua vida e tendo condições e tendo o curso, preparação, ele pode ter o desenvolvimento daquilo que ele deve se sentir como agente da sua própria história e não ficar dependente apenas daquilo que ele recebe. É importante o que ele está recebendo? Sim, mas ele tem que ter uma saída. A mesma coisa que para estudante, quando ele recebe uma coisa ou outra, ele teria que devolver aquilo que ele recebe do poder público, seja profissionalmente ou seja na sua... Seria uma contrapartida? Seria uma contrapartida, que eu acho que é justo e é correto, porque é a sociedade toda que ajuda a que alguém tenha essa situação. Por outro lado, nós tivemos uma experiência em Caxias do Sul, porque nós devíamos ter lá em torno de 12 a 13 mil, que o município é que controla as Bolsa Família, renda mensal, etc, etc, etc. Nós preparamos lá em 8 anos mais de 13 mil pessoas, 14 mil pessoas, para cursos que iam de corte e costura, para, como é que se chama isso, de arrumar unha? Manicure? Manicure, pedicure, cabeleireiro, para confeitaria, para padaria, para trabalhos de toda forma que ia até na informática e também, como lá é um setor industrial, também para lead metrologia, que já é muito mais avançado, que é leitura e interpretação de desenho industrial. Uhum. Eu acho que o Estado, em convênio com municípios, com a União mesmo, até com o governo federal, pode fazer isso, com as universidades, porque existe ainda o aspecto da filantropia, que ele pode ser colocado no meio desde que haja uma mudança no atual processo de filantropia. O atual processo ele descarta a possibilidade de investimentos na área social por um educandário, por exemplo. O educandário só pode colocar na educação o recurso que ele é obrigado a devolver para o governo federal, para o governo estadual, etc. Ou ainda da saúde, só pode na saúde. Mas quem é que vai fazer promoção social? Ajudar as pessoas que mais precisam do poder público para ele sair da situação que ele se encontra, se você não der a oportunidade dos investimentos serem feitos ali, com solidariedade, com participação, com envolvimento das entidades, das organizações. Posso dar a experiência e o exemplo de Caxias do Sul. Nós temos lá uma rede social hoje muito forte, sim, mas que as entidades da sociedade da área de filantropia, todas elas, junto com todas as organizações, elas ajudavam a fazer esta solidariedade e muitos também voluntários, que são programas novos que têm que ser feitos, porque dizem que ser voluntário hoje ou ser solidário
também faz bem para a saúde. Antes do Ari, eu queria passar a pergunta para o Daniel. Eu só estava falando da questão social, né? O Bolsa Família, por exemplo, é um programa que ele, em teoria, ele é muito bom, né? Ele é muito avançado. Internacionalmente não se vê algo tão avançado nesse sentido. Mas ele esbarra na questão de quando tem que colocar o filho no colégio, mas quando a criança vai para a aula, nem sempre é aí que começam a aparecer os problemas, né? E aí que entra a dificuldade de começar a quebrar o ciclo, né? Esse ciclo de pobreza. Né? De que forma o senhor pensa em tratar essa questão na execução clara desse tipo de ação, por exemplo, para tratar esse problema da educação, né? Que a geração da mãe talvez não aprenda a ler, mas a filha estando no colégio consiga um futuro melhor, mas com a educação da forma como ela está, como o senhor trataria, assim, da forma mais concreta que o senhor puder dizer? Tu diz em relação à educação? A educação, assim, o programa social como um todo, toda essa cadeia que envolve, né? Eu sou daqueles que pensa que se você não olhar para a família diretamente, e isso é uma experiência localizada, evidentemente que você vai ter que fazer como agente principal desse processo o próprio município. Porque o Estado, evidentemente, não vai interferir lá no município. Ele pode ser um associado, um cooperador, um animador. Devo dizer que o Primeira Infância Melhor, que foi um programa que nós colocamos no plano de governo em 2004, para ser executado em cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, que já tinha o programa, e na época ele não era ainda projeto de lei, não era lei. Hoje, o Primeira Infância Melhor, chamado PIM, ele é um programa, vamos dizer, efetivo, porque é lei, e, portanto, eu devo dizer que a experiência que nós tivemos, que aquela família, nós tínhamos lá, começamos com 600 famílias, mas ele tinha uma dupla finalidade. A finalidade era de pegar uma criança, não apenas atender a criança ou a família em que estava a criança, era nos bairros mais pobres, onde tinha mais dificuldade. Você não começa a fazer um projeto com todo mundo. Você tem que começar para que os projetos tenham continuidade e eles possam alcançar o seu resultado. Eu devo dizer que a gente via que a mãe tinha que trabalhar, a filha estava lá, tinha dificuldade, as pessoas que iam trabalhar eram pessoas estagiários da universidade e, portanto, eles começavam a ter também um aprendizado com a solidariedade e com o próprio exercício da sua profissão da área social. A gente está encaminhando, só vou pedir para o senhor encaminhar a resposta. Vou encaminhar a resposta. E a gente, bom, para o resultado, o que a gente notou? Aquelas crianças que tinham atendimento familiar pelo PIM, elas chegavam na escola quase que alfabetizadas já, porque nós começamos lá, fomos o primeiro município no país a começar a presença dos meninos e das meninas com 6 anos de idade, certo, antes da regulamentação federal. Rapidamente, tem mais uma, antes da gente ir para o intervalo, tem uma pergunta de um morador de Esteio. Se o senhor puder responder rapidamente, a gente vai para o break e retoma o assunto. Tu acha que eu estou falando muito, demorando? Não, eu só estou preocupado porque faltam 15 minutos de programa. E nós temos muitas perguntas ainda. Que eu não sou de falar. O que diz o nosso amigo? Bom, nós temos muitas perguntas ainda pelo 34779105. A pergunta agora é do Arida 7 de Esteio. Ele quer saber se o senhor vai manter o Conselhão. O Conselhão foi formado pelo governador Tarso, onde vários setores da sociedade debatem sobre prioridades e política, enfim, do governo do Estado. Eu acho que é um momento de avaliação, e num momento assim eu não vejo por que criar problemas em discutir as questões da vida econômica, social e política do Rio Grande do Sul e mesmo os projetos de governança que possam ser estabelecidos. Eu, no momento, não vejo por que criar uma discussão e um debate, que eu acho que sempre o governo precisa ter conselhos que possam, evidentemente, ajudar a construir novas situações e novas realidades. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua esta conversa com o pré-candidato do PMDB ao governo do Estado, José Ivo Sartori.
Conexão RS ao vivo aqui de Canoas, fazendo uma série especial, entrevistando os pré-candidatos ao governo do estado e também ao Senado. A gente está ao vivo pelo Portal do Terra, também além da região de cobertura da Ubra TV. Bom, vamos começar então pelo Samir Oliveira do Sul 21, pergunta para o pré-candidato. Então, pré-candidato, outra questão que eu queria saber a sua opinião é a respeito do conflito entre indígenas e agricultores, particularmente aqui no estado, é uma realidade nacional, mas aqui no estado nós temos várias situações. Temos aí a questão da luta dos indígenas pelos seus territórios originários e temos também agricultores assentados, muitas vezes pelo próprio governo, né, que estão produzindo e não desejam sair das suas regiões. Qual a sua posição nesse debate e qual a sua avaliação da atuação do governo federal também nesse assunto? Eu sou daqueles que pensam que não adianta o Estado querer se descartar da responsabilidade achando que é apenas uma responsabilidade federal. Eu acho que faltou a todos, sejam a parte dos indígenas, dos colonos, cada um tem suas razões. Nossa formação étnica veio dos índios, dos negros e dos brancos. E fez essa bela miscigenação que faz essa criatura brasileira mais bonita do mundo, não é? Agora, isto que foi criado, teve aviso, foram avisados, todo mundo sabia que esse conflito ia se dar. E a gente sabe que também poderia ter havido um diálogo diferenciado e de evitar que essa ocasião se consumasse num ato, vamos dizer, de mortes, de assassinato. Então isso também não é bom. É mais uma forma de violência. É mais uma maneira que nós tratávamos antes. Ou nós educamos as pessoas também para a não violência, para a cultura da paz, ou então nós vamos ficar permanentemente com esses conflitos. Esses ainda são conflitos que têm uma possibilidade. O que cabia tanto ao governo federal quanto ao governo do estado, é terem se antecipado ao processo para ter evitado esse desastre e ter feito uma negociação antecipada. Daniel. Sartori, eu queria com o senhor, qual é a sua maior preocupação uma vez no governo? O que seria a primeira coisa que o senhor buscaria saber, assim, qual seria o foco? E que compromisso o senhor acha que o senhor pode assumir nesse momento, tendo em vista que são 4 anos de um trabalho para ser desempenhado, muita coisa para ser feita, né? O que o senhor diria que dá para ser feito nesse tempo, pelo menos? Olha, a primeira coisa que um governante tem que fazer é arrumar a casa. Ter uma boa equipe, que seja uma equipe integrada, e que secretário nenhum seja secretário que vai ocupar aquela pasta como se fosse sua. A pasta pertence ao governo. E nada de divisões internas, é trabalhar de forma integrada. E qual é a preocupação e o grande trabalho? Eu acho que lutar todos os dias com muita dedicação, com muito destemor, com coragem, com determinação, para que se preste um bom serviço público. O que a população precisa do governo é de atenção, é dela que ela perceba que realmente está procurando fazer um bom serviço, está prestando um bom serviço. Isso não vai servir apenas para a população, serve também para o servidor, porque quando o servidor ele se sente encantado, ele trabalha, ele se dedica e presta um bom serviço público, ele também se sente valorizado pela população. Evidentemente que tem outras coisas, as prioridades que você tem que elencar. Vai ter momentos em que você vai ter que decidir entre uma coisa e outra e saber o que pode realizar e levar, vamos dizer, a que a população ela se sinta assistida. Tem uma pergunta de um telespectador aqui de Canoas. Temos, é do Edirson Martins, do bairro Fátima, aqui de Canoas. Ele quer saber quais são as suas políticas, quais serão suas políticas de segurança efetivas e o que o senhor acha que deve ser feito primeiro. Olha, se você perguntar para qualquer um, ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa é ter mais brigadiano, ter mais policial civil, mas eu acho que também tem que ter uma integração. Primeira coisa é integrar os organismos de segurança. A segunda coisa é ter medidas que venham dar tranquilidade para a população. Eu vejo, por exemplo, o território de paz é uma medida que o senhor manteria? Eu acho que sim. Ele tem que ser, nós, por exemplo, em Caxias, fomos escolhidos como a primeira comunidade pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, veja que não tem nenhuma relação de desconfiança nem nada,
Fomos a primeira cidade, o primeiro município a estabelecer o policiamento comunitário. E tem dado resultados, é muito positivo, e o município banca. E lá o município também ajuda as organizações, seja os bombeiros, seja a brigada militar, a polícia civil, e também a sociedade ajuda, porque se não ajudasse, com certeza as situações seriam mais difíceis. Mas é preciso, acho, mudar o foco. Aí vem questão de penitenciária, que vai ter que mudar, política penitenciária, tem que ter outros modelos e tem que ter outras formas. O senhor é a favor ou contra a maioridade penal? Olha, redução da maioridade Redução penal. da isto. Eu acho que é discutível. Tem que ser muito bem discutido, porque tem gente que tem preconceito, sabe? Que acha que o maior problema está em quem é, como é que eu vou dizer, adolescente, não é? Ou que está na menoridade. O que aparece de crime ali é apenas 2% nessa área. Então a gente tem que ter uma calma, um cuidado, analisar bem, estudar bem. E essa é uma grande discussão nacional que tem que necessariamente ser travada. Bom, vamos adiante. Então, a economia do Rio Grande do Sul, ela apresenta ainda uma dependência do setor agropecuário. Em 2005, uma forte estiagem prejudicou o Estado e foi, inclusive, no governo do PMDB, enquanto estava o Germano Rigoto. Hoje, o PIB gaúcho é um dos que mais cresce, justamente pela agricultura. Pré-candidato, é possível ampliar aí a atividade econômica para, de repente, reduzir um pouco a dependência da agropecuária? Olha, eu acho que a agropecuária e o agronegócio como um todo, a agricultura como um todo, tá? Desde o pequenininho. Hoje eu estava vendo aí que de toda a produção do Rio Grande do Sul, 25% é da agricultura familiar. Sim. Então é um quarto de toda a produção agrícola do Estado está calcada na agricultura familiar. Essa tem que ser a mais protegida de todos, porque esta é aquela que vem do pequeno produtor, da pequena propriedade, ou às vezes até da propriedade consorciada ou cooperativada, que alcança isso. Mas né? a gente sabe que as estiagens elas são cíclicas. Mas uma coisa mais importante que tem da agricultura é aquela que o pouco que tu investir nela, ela retorna rapidamente. É de uma estação a outra. Os outros mecanismos, seja da indústria, do comércio, de serviços e companhia, esses são mais de longo prazo e precisam uma certa sustentabilidade. Não é que nós vamos depender da agricultura, em absoluto, mas ela é um carro-chefe ainda muito importante. Posso dar um exemplo de Caxias do Sul? Eu estou falando demais de Caxias. Não, que isso, fique à vontade. Caxias do Sul tem apenas 5% da população na área rural. E, no entanto, com pequena propriedade, só com a produção de hortigranjeiros e de frutas, não é? Ela tem o melhor PIB agrícola dentre todos os municípios do Rio Grande do Sul. Porque tem um valor agregado, tem modernidade, ela foi incentivada para isso. Nós fizemos um trabalho durante 8 anos para justamente transformar o pequeno produtor como se ele fosse verdadeiramente um empresário com treinamento, curso e tudo mais. A gente tem 4 minutos Hoje já tem até caderno de campo na agricultura. A gente tem ainda 4 minutos de programa. Eu queria só fazer uma pergunta tão bem objetiva. O senhor manteria o atual programa de irrigação do governo do Estado, já que essas estiagens são cíclicas? Olha, o programa de irrigação vem de há muito tempo. Eu acho que, se não me falha a memória, nós tivemos até uma secretaria de irrigação já no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Não é? E, evidentemente, eu acho que foi um bom caminho e precisa ser incentivado, só tem que ter um cuidado. Nós temos que encontrar mananciais que possam servir para isso localizadamente, para que não venha faltar água para outras questões que são importantes para a vida das famílias e para a vida da sociedade. Samira, pergunta bem objetiva. Rapidamente, então, ainda retomando o debate sobre segurança, todos os governos anteriores têm uma promessa, tem algum debate em relação ao presídio central, principalmente dizendo que vão fechar ele. Enfim, qual a sua opinião sobre o presídio central e o que o senhor pretende tomar de decisão em relação a esse tema? Olha, eu já tive a oportunidade de ir lá junto com Marcos Rolim, com Paulo Doni, debelar alguns motins internos naquela... E a minha lembrança não é muito boa, né? Mas acredito eu que existe um caminho alternativo.
tem que existir outras formas de trabalhar essa questão das penitenciárias, não em grande número, ou com grandes aposentos, tem que ter caminhos que vamos trabalhar, e acho que já existem iniciativas, inclusive, em alguns estados brasileiros, em que há já a questão do parceria público-privada. Existiu aqui em Canoas também, com o prefeito Jairo Jorge, tem em Santa Catarina, tem no Paraná e tem em outros lugares. Então, acho que isso também é uma alternativa positiva, séria, responsável e que tem que ser bem avaliada. Daniel. O senhor implantaria aqueles presídios privatizados, tipo que tem em Minas? O senhor acha que é uma boa alternativa? Tem que avaliar, mas eu acho que pode ser uma tentativa. Agora, não pode ser uma tentativa simplesmente para frustrar de novo todo o processo. Eu acho que tem que ter uma política penitenciária no país inteiro, que o governo federal deixou de fazer esse investimento ao longo dos últimos tempos. Bom, suas considerações finais, finais, deixou então, os estados em má situação. Suas considerações finais, então, pré-candidato. Fique à vontade, 30 segundos para a gente encerrar o programa. Não, agradecer a vocês, essa gurizada toda que está aqui, Obrigado. Pela maravilhosa atenção. E espero me sentir muito à vontade com vocês aqui, até acho que apertaram um pouco, mas fico contente com isso, eu quero repetir, me senti muito à vontade e que vocês profissionalmente amanhã ou depois cada vez mais tenham consciência da profissão que vocês têm e que vocês ajudem a construir mais cidadania no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado, pré-candidato. O Conexão RS fica por aqui, então eu quero agradecer ao pré-candidato do PMDB, José Ivo Sartori, pela atenção por ter vindo aqui até o Ubra TV. Também agradeço ao jornalista do Portal Sub-21, Samir Oliveira, e também ao jornalista Daniel Fávero, do Portal Terra. Este programa foi transmitido também ao vivo pelo Portal Terra. A gente volta amanhã conversando com o pré-candidato ao governo do estado, do PSOL, Roberto Robaina. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.